No cinema é muito comum referir-se ao profissional responsável pela luz e pela captura da imagem como diretor de fotografia, mas a maioria desses profissionais prefere ser chamado de cinematógrafo. Para entender a diferença dessas duas palavrinhas e obter a grande chave para se tornar um grande cineasta ou um cinéfilo muito mais convicto, é que eu fiz esse vídeo sobre a diferença entre essas duas áreas, a fotografia e a cinematografia. Este é o 7 Minutos sobre a Sétima Arte e eu sou Guilherme Machovec. E além de diretor e roteirista de cinema, eu também sou formado em fotografia. E nesses anos trabalhando com fotografia e cinematografia, eu aprendi que saber alguns conceitos e dados históricos ajuda a gente a enxergar a imagem de uma maneira muito legal, muito interessante e pode ser muito útil para a nossa tarefa de criar a imagem. Como estamos falando de definições, vamos começar com a etimologia das palavras. De onde vêm essas palavrinhas mágicas? Fotografia tem origem no grego e combina os radicais phos, ou fotos, que significa luz, e graphien, que significa escrever, gravar ou desenhar. Portanto, fotografia significa literalmente desenhar com luz. Coisa linda. A palavra cinematografia também vem do grego, composta por kinema, que significa movimento, e graphien, como já falamos, escrever, desenhar, significando então gravação do movimento. O termo cinematografia foi popularizado pelos irmãos Lumière ali entre o finalzinho do século XIX e o começo do século XX, quando surgiu a arte do cinema. Não existe cinematografia sem fotografia, porque cinematografia nada mais é que uma série de fotos sendo exibidas em sequência, dando a impressão ou a ilusão de movimento. Um segundo de filme ou um segundo de movimento são 24 fotos passando muito rápido pela frente dos nossos olhos. 24 fotos por segundo é o padrão de indústria, mas existem possibilidades de fazer em 30, 60, 120. O que acontece então é que o fotógrafo tem que aprender a desenhar com luz em apenas um quadro, uma figura estática onde a luz é gravada em um meio físico, registrando um único momento, e esse momento pode ser visto em outro tempo futuro. O fotógrafo deve aprender sobre os emissores de luz, como lâmpadas, refletores, o sol, fogo. Também sobre como a luz interage com o objeto, como os diferentes tipos de ângulo que podem atingir o objeto, ou o tipo de refração ou absorção que o objeto pode ter, e deve aprender também sobre a câmera, que é a ferramenta para captar essa luz. O cinematógrafo tem que aprender as mesmas coisas que o fotógrafo, mas também deve dominar como fazer essa captação com o movimento da câmera ou o movimento dos objetos em frente à câmera. Agora vamos para a chave de ser um grande cineasta. Vamos filosofar. Se você está escrevendo com luz e com movimento, antes de mais nada, você está escrevendo. Então, o que você quer contar? Qual é a história que você quer contar com essa imagem e com esse movimento? Para ilustrar o que eu estou querendo dizer, eu vou mostrar aqui algumas imagens de fotografias que contam histórias. Vamos dar uma olhada. Agora, para além da imagem fotográfica parada, vamos ver como o movimento pode contar a história. Para dar o contexto, isso aqui é uma cena do Indiana Jones e o Caçador da Arca Perdida, e nessa cena o Indiana Jones está procurando a Marion, que é a mocinha do filme. Ela se enfiou dentro de um cesto e levaram o cesto embora, e aí fugiram com ela e agora ele está atrás. Aí o que é legal de observar nessa cena aqui é que ela começa num plano aberto. O Indiana Jones se movimenta para próximo da câmera, ele sai de um plano aberto e ele vem para um close. A câmera dá essa afastadinha para trás para poder dar esse pan e revelar um novo plano aberto.
Como que o movimento ajuda a contar essa história? Primeiro, esse plano aberto e ele correndo em direção à câmera é movimento também de cinematografia. Começar com um plano aberto, a gente permite com que a gente veja ele correndo e a pressa dele. Quando a gente tem um super close aqui, a gente consegue focar nos olhos dele e ver que ele está desesperado, procurando. E aí a gente tem um movimento lateral para revelar o que ele estava vendo e para ver ele procurando as coisas ali no meio da multidão. Percebe como é interessante de que precisava não estar aparecendo a multidão para poder ser essa historinha. Ele correndo, ele olhando e aí ele procurando ela no meio dos cestos. Vira uma história por causa do movimento, tanto do movimento dele quanto do movimento da câmera. O segundo exemplo que eu queria conversar com vocês aqui, que eu queria compartilhar, é uma cena do filme James Bond, a cena de abertura do filme Skyfall. Olha como ela já começa interessante, assim, com essa silhueta que a gente não sabe quem é, causa uma tensão natural em quem está assistindo. Aí, de repente, né, essa silhueta começa a andar na nossa direção e a gente vai ficando cada vez mais curioso. A câmera, você pode ver que a câmera tem um movimentozinho que mostra que ela está viva ali. Ele vem se aproximando, a gente não sabe quem é, de repente, uma luzinha e a gente consegue ver que é o James Bond e ele levanta a arma e a gente consegue entender que ele está pronto para ação. Seja como cinematógrafo ou como fotógrafo, o importante é a história que você está contando e como você usa a luz e o movimento para contar essa história. De qualquer forma, a câmera ou o celular são equipamentos, ferramentas para você desenhar ali com a luz, para você criar quadros lindos, interessantes, instigantes. E é muito importante você olhar com esse olhar poético, filosófico e de contador de história, porque a luz é uma coisa linda e tão simbólica e rica para a nossa humanidade. É como disse o grande cinematógrafo Vittorio Storaro, maravilhoso, incrível, que você deve ir atrás pesquisar: luz. Luz é conhecimento. Conhecimento é amor. Amor é liberdade. Liberdade é energia. Energia é tudo. Sem dúvida, sem luz não há imagem. Agora, não importa se é com o celular ou com a câmera, o importante é você desenhar com luz. Ação!